excluídos, escolhidos ou condenados. E aí vamos ler a palavra de Deus. Jesus ouviu que tinha expulsado. Por que Jesus foi até aquele homem? Alguém tem, no caso, já depois de ter curado, já depois do homem também ter se mantido firme, né, diante das autoridades, por que Jesus vai até aquele homem? Aquele homem ele foi jogado para fora da igreja. E o que ele fez? Se antes as pessoas pensavam que ele tinha pecado, por isso que ele era cego, agora que ele foi curado, ele deveria ser o quê? Aceito, né? No mínimo, é até reverenciado, porque se o pecado tinha a ver com a sua doença, a sua sã, né? O seu corpo sã tem a ver com o quê? Com a sua santidade. Então, são 2 pesos e 2 medidas. E a religião, ela volta a tratar as pessoas ainda hoje assim, expulsando, excomungando e outras palavras que essa palavra no original significa, que vale para todas as outras religiões. Então, Jesus está procurando os excluídos, os humilhados e escravizados pela religião. Para quê? Para os libertarem e salvarem. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Na verdade, o que a gente percebe é que ele só é excluído por conta da soberba daqueles líderes. Ah, você não falou o que nós queríamos, então você não presta. Você não conseguiu vir para a igreja todo domingo, você não presta. Você não dá o dízimo, você não presta. Você não dá a oferta, você não presta. Você não cumpre com as nossas regras, você está excluído. Você fez isso assim, assim, você está excluído. Só que essa religião que se perpetua, né, até os dias de hoje, é claro que trocando e colocando novas peças, né, hoje em dia, uma pessoa falar o nome de um candidato, ela praticamente é excluída, né, do convívio, ou deixar de falar o nome do candidato, ela praticamente é excluída desse convívio, ou então é xingada, né? Como se as pessoas pudessem ser julgadas pelas opções que elas escolhem. Não é porque a pessoa é homossexual, que a pessoa é política, que a pessoa que eu tenho direito de me impor ou de excluir ela, como a gente estava falando no último estudo, né? O meu posicionamento, independente da minha visão de mundo, visão de religião, de Deus, precisa ser de amor. E o amor exclui. O amor acolhe, o amor aceita, o amor perdoa, o amor chama para junto e, como fazem muitas mães, né, passa a mão na cabeça e não enxerga os erros. O filho é o lindo, é o maravilhoso. E qual o objetivo de Jesus para com esse homem? Salvar. É o mesmo objetivo ainda hoje, só que hoje ele salva através de quem? Da gente, através de mim e de você. Saber se ele acreditava ou ordenar que ele creia. Essa palavra significa isso. Ou Jesus estava perguntando para ele, vem cá, depois de tudo que aconteceu na sua vida, você crê em mim? Ou Jesus estava falando para ele assim, agora você tem que crer. Jesus não se submete às regras, às doutrinas, aos costumes. E o cristianismo é vivo, não é cultural, tradicional e muito menos repetitivo. O que hoje em dia a gente vê que a própria igreja, ela entra em uma roda praticamente engessada, como se fosse as estações do tempo. Só que até no meio dos batistas tem uma cláusula lá dos princípios batistas dizendo que o tradicionalismo, ou seja, que ficar fazendo a mesma coisa não é, ou é pecado, ou não é salutar, né? Não é bom para a própria igreja. E o cristianismo é isso, é um organismo vivo através de células que somos nós, ou os salvos. Então, quando Jesus
vai até ele, Jesus está falando assim, crê. Só isso. A salvação que a gente, que é o objetivo de Jesus, é através do crer. A salvação não tem a ver com regras, com doutrinas, com práticas, ou com qualquer outro tipo de intenção do coração humano. Não é porque a pessoa deixou de vir na igreja, ou porque ela está indo muito na igreja, que ela é salva. A gente descobre, ou a gente percebe a salvação de uma pessoa pela forma com que ela expõe a sua crença. A sua fé é viva ou é morta de acordo com aquilo que você crê. Só por isso. E a gente percebe que tem muita gente morta andando pela rua, que é muitas crenças equivocadas e mortas, porque não há vida na vida dessas pessoas. Elas andam em um processo de mentira, de desumanidade, sabe? Qualquer coisa que o outro faça é motivo para a gente excluir, é motivo para a gente xingar, para pedir a morte. Então, a salvação que Jesus está impondo para ele, né, ou está oferecendo para ele, tem a ver com a crença. E aí a gente precisa fazer essa pergunta, sabe? Eu creio em Cristo realmente? Eu enxergo a Deus como se fosse algo vivo, que fala, que se move, que quer, que mostra, que me impõe até a me humilhar para se aproximar de uma família. Esse dia eu me ofereci para ver o jogo do Flamengo na casa de uma vizinha aí da igreja, mas eu acho que não colou não. Para algumas pessoas isso é impossível. Como que eu vou me oferecer para ir na casa do outro? Entendeu? Quem sou eu? Ele tinha que me convidar, eu tenho que esperar. Mas o cristianismo é isso. Jesus fala o quê? Opa, desce da árvore aí, ô seu anão, que hoje eu vou o quê? Eu deveria ter mais fé, né? Ter mais. Eu tinha que perguntar, eu tinha que falar, amanhã eu vou ver o jogo aí, hein? Aí vai ver que cola, né? Mas é essa a nossa postura como cristão. É de ir atrás, seja, né, desculpa o exemplo, mas do vizinho da direita, do vizinho da esquerda, é nos humilhar. Porque quando uma pessoa ela é excluída, quantas pessoas estão à volta dela? E é essa que Jesus está ensinando, ó. Sobre que alguém foi excluído ou que está excluído, vai lá e pergunta, você crê em Jesus? Então, cara, não é porque a igreja te excluiu que você vai para o inferno. Você vai ser salvo pela sua crença em Jesus. Se você frequenta uma igreja, se você tem uma religião ou não tem, é independente. Agora, se você diz que crê em Jesus e está em uma religião que está fazendo tudo contra Jesus, você está se enganando. Ou você diz que crê em Jesus, mas você não tem coragem de se humilhar para assistir um jogo na casa de alguém, porque você está com o nariz em pé, ou porque você se acha mais do que o outro, está errado. O cristianismo vivo é seguir o exemplo do mestre. E ontem, não sei se foi ontem, se foi hoje de manhã, eu estava vendo um vídeo no YouTube o que aconteceu com os discípulos de Jesus. Só teve um que morreu de velhice em paz, mas também passou praticamente a vida dele toda presa. O resto, eu nem sabia disso, para mim ele tinha morrido também lá na prisão na ilha de Fátima. O João, João. Agora todos os outros foram pregar, foram desenvolver outro ministério e sofreram, assim como o seu mestre, por quê? Porque pregava, porque falava, porque se humilhava, porque não se submetia ao sistema vigente. Mas hoje é o contrário, né? Hoje a gente bate palma para os pastores, para os bispos, para os apóstolos, mas nos afastamos de Cristo, ou de ser imitadores de Cristo. Hoje, acho que eu já falei isso aqui, né? Você liga a televisão,
no canal tá todo mundo falando igual o tal do fulano de tal, que eu também não... A gente precisa entender esse cristianismo simples e puro, sem toda essa preciso, ou faça, ou isso, ou aquilo, porque Jesus era simples. E também vi um vídeo sobre o lugar que ele foi curado, o tanque de Siloé, que ainda existe até hoje. O tanque, que significa o quê? O enviado. E para a gente aqui no nosso estudo, ele vive. Não foi uma historinha que alguém contou que vai ali tomar um banho na cachoeira, dá 7 pulos no rio, acende uma vela na cachoeira, essas coisas não. O tanque está lá até hoje. Como Jesus condena os fariseus? Que é ali o último versículozinho. Se você tivesse a humildade de dizer que não vê, se você tivesse a humildade de falar assim, realmente não sei quem você é, não estou entendendo, não enxergo direito. Eu leio, mas não estou entendendo porque o óculos já está vencido, né? Não sei o que. Jesus está falando para ele, cara, era melhor você ser cego, porque talvez se você fosse cego, você ia ter a humildade desse que eu acabei de curar. Mas como você se acha o Todo-Poderoso, você se acha autoridade, né? Você se acha o sabichão, vamos dizer assim, você já está condenado. A condenação é algo do ser humano, é uma opção que ele tem. E isso independente da religião, não é porque não vem na igreja que está condenado, não. A condenação vem pelo afastamento de Deus. O inferno é onde Deus não vai estar. E se tem fogo, se não tem, independente de qualquer coisa. Quem busca a Deus hoje, quem crê em Cristo, vai viver eternamente com Cristo. Agora, se aqui no mundo já está difícil a gente viver com as artimanhas de Satanás, imagina no inferno, quando ele vai estar brincando com... Hoje ele ainda está fazendo política, né? Vem para cá, que aqui está quentinho. Vamos ali, que ali né? Faça assim, que está tranquilo. Não esquenta porque esse pastor está falando, não, segue tua vida. Imagina depois. Eles não acreditavam. O ver que Jesus está falando significa fé. Pela fé nós cremos sem ver. Que é quando Jesus fala para ele, se você não enxergasse, se você dissesse que não está vendo, você seria salvo. Que no nosso caso, né, o ver pela fé. Se eles tivessem ao menos a humildade de um cego, ou de reconhecer a sua cegueira espiritual, eles até poderiam enxergar a Cristo. E o que acontece é exatamente ao inverso. Eles estão diante do Cristo, eles estavam esperando, e aí chega Jesus, e eles, quem é você? É muito interessante a gente fazer essa autoanálise, porque nós também podemos correr esse risco de não enxergar a Cristo, ou de não ter a humildade de estar diante de Deus e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, mas não estou entendendo não. Por que isso? Senhor, tem misericórdia de mim, mas me ajuda, porque por mim mesmo não vai dar não. Pelas nossas próprias forças não vai dar. Agora a gente fez o passeio com as crianças e eu fiz o relatório final. E sabe quanto que faltou? R$10. Somando tudo que entrou e tudo que saiu, faltou R$10. Mas eu não paguei nada para ninguém. Muito mal paguei a minha, ela pagou a dela e a gente pagou a do neto. Mas Deus supriu. A gente não precisa se sacrificar, a gente precisa crer. A gente precisa ter a humildade de um cego. Você fala, Senhor, como é que eu... Vamos começar pela janela do meio? Vamos. Porque a certeza é pela fé. E eu lembro quando o
o irmão Bené falava, não, eu falei, pô, o Emerson só vai mandar 200, o senhor Bené, 200 também dá 200. Eu falei, poxa, se o senhor Bené vai dar 200 e o Emerson vai dar 200, quanto é que eu tenho que dar mesmo? Quanto é que é a conta? A gente busca, através desses ensinamentos de Cristo, o ser igual a Ele, correr atrás mesmo de quem está longe, de quem foi excluído, né? Ter essa compaixão, sabe? Porque o mundo hoje, ele mais exclui do que inclui. Seja lá onde for, o nosso pensamento está em excluir, não está em se unir, em se amar, em amar, né? É muito mais fácil hoje a gente falar assim, não, mas é assim, então vai para o inferno mesmo, né? Ou já pré-dizer, né? Desse jeito aí tu vai para o inferno. E Jesus não está ensinando isso, ele está ensinando, vem cá, crê, é só isso que basta. Tu crê, você vai ser salvo. Agora, se você não crê, o que falta para você crer? O que falta? O que eu posso fazer para que você entenda? Que a gente consiga, sabe, ser alguma coisa para essas crianças. Tá difícil ser para os adultos, para os velhos, para os religiosos. Vamos tentar ser para alguém. Porque, como a gente até estudou, né? A gente só cresce, né, em Cristo quando a gente compartilha. O Evangelho, ele sempre cresceu no compartilhamento. Se não fosse o compartilhar, os discípulos, o Evangelho não chegaria aqui, porque eram 12 discípulos e um roeu a corda. Mas a multiplicação que Jesus vai ensinar, né, dos pães, dos peixes, e até o que acontece ainda hoje, é para que a gente viva. E o Evangelho só é vivo nas nossas vidas quando a gente vive o Evangelho. Porque ficar escutando história, ficar contando história, não muda a vida de ninguém. E pelo contrário, as pessoas que eu conheço, que são desse modelo aí, de que ouve e nem sabe se amanhã vai para o céu ou se não vai, não sabe se é o diabo que está usando, ou se não é o diabo, não sabe a posição que precisa tomar diante da sociedade. E na prática ainda se mostram mais equivocados, né, como Jesus está falando do cego, mais cego do que os próprios cegos. Amém?